Olá, pessoal. Vamos para a resolução de mais uma questão. Assinale a alternativa que representa o conjunto solução da equação. Pessoal, aqui nós temos uma equação biquadrada. Então, a gente tem ali, ó, y elevado à quarta potência menos 10y elevado ao quadrado mais 9 igual a zero. Para mim resolver isso aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer essa equação virar uma equação do segundo grau. Então, nós precisamos lembrar que os elementos da equação do segundo grau, nós vamos ter um termo ao lado do x ao quadrado, um outro termo ao lado do x e um outro termo sem números, sozinho, sem o número, sem a letra, tá? Vamos por um exemplo aqui, ó. Eu poderia escrever assim, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. Então, esses são os elementos, onde o 2 representa o A, o 3 o B e o 4 o C. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, virar uma equação no segundo grau para mim poder resolver. O que eu posso fazer? Pessoal, eu tenho que tentar fatorar esse expoente maior e tentar deixar igual ao outro menor, ó, ao que tem o expoente menor. Ó. Porque quando eu faço quando eu deixo eles iguais, eu consigo fazer uma substituição. Então, vamos aqui, ó. Eu posso fatorar o y à quarta e escrever a mesma coisa, escrever dessa forma, y ao quadrado elevado ao quadrado. Porque quando eu faço isso, tem uma propriedade da potenciação que fala que potência de potência, aqui, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, isso aqui que eu acabei de colocar é a mesma coisa que está escrito dessa forma aqui, y à quarta potência. Então, vai ficar menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Repare, agora apareceu os dois que eu queria que ficassem y ao quadrado, o y ao quadrado apareceu. Então, agora eu posso fazer uma substituição. Eu vou chamar esse y ao quadrado de x. Então, aonde tiver y ao quadrado, eu vou colocar x. Aqui tem y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, no lugar do y ao quadrado, eu coloco x. Só que eu tenho que lembrar que ele está elevado, então eu vou pôr o elevado aqui, ó, menos 10. No lugar do y ao quadrado, x mais 9 igual a zero. Pessoal, isso aqui tem várias formas de resolver. Eu posso resolver pelo delta primeiro, eu posso resolver pelo Bhaskara, só que eu vou resolver aqui pela soma e pelo produto. Pela regrinha da soma, a soma é representada pelo menos b dividido pelo a, e o produto é representado pelo C dividido pelo A. Então, olhando lá os elementos, ó, menos B. O menos do número dividido pelo menos vai ser mais 10 dividido pelo valor do A, que é o número 1, que não está aparecendo aqui. Ó. Então, 10 aqui, o valor da soma tem que ser 10. Qual o valor que vai ter que ser o produto? O C, que é 9, dividido pelo valor do A. Quem é o A? O 1. Então, 9 dividido por 1 vai dar 9. Então, com essas informações, eu consigo descobrir que eu tenho que ter dois números que, quando somados, os dois números, a soma entre esses dois números vai ser 10. E o produto entre esses dois números, ou seja, um multiplicado pelo outro, vai ser 9. Então, se a gente olhar, nós só temos dois números que dá para fazer isso, que é o número 1 e o número 9. Então, olha só, quando eu faço a soma, ó, 1 mais 9, eu consigo encontrar 10. E quando eu faço a multiplicação 1 vezes 9, eu consigo encontrar o 9. Então, quer dizer que as raízes dessa equação aqui, ó, as raízes dessa equação é o x igual a 1 e x igual a 9. Lembrando que, se vocês fizerem Bhaskara ou delta, vocês vão chegar nesse mesmo resultado, tá? Eu só fiz pela soma e produto, mas as duas formas dá para encontrar os resultados que eu coloquei aqui. Então, aí nós vamos aqui, ó, porque eu falei que o y ao quadrado é igual a x. Então, a gente vai pegar o y ao quadrado igual... Qual foi o valor do primeiro x que eu encontrei? 1. Então, aqui o 1. Y é igual a mais ou menos raiz de 1. Nós vamos ter aqui y é igual a mais ou menos... Qual é a raiz de 1? 1. Só que aí, repare, eu tenho que fazer com o outro número. Nós temos aqui, ó, que y ao quadrado é igual a 9. O y é igual a mais ou menos raiz de 9. O y vai ser igual a mais ou menos 3. Então,
ele pede o conjunto solução dessa equação. Qual é o conjunto solução dessa equação? Bom, nós temos o positivo 1 e o negativo 1, positivo 1 e negativo 1, positivo 3 e negativo 3. Organizando aqui os negativos primeiro, na ordem crescente, nós vamos ter menos 3, menos 1, mais 1 e mais 3, certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Por que ficou positivo 1 e negativo 1? Por que ele aceitou as duas respostas? Porque, pessoal, aqui ele não falou que o y é elevado ao quadrado? Se eu pegar o y como positivo 1, ó, se eu pegar o positivo 1 e elevar ao quadrado, ou se eu pegar o negativo 1 e elevado ao quadrado, todos esses dois valores chegará ao positivo 1. Porque aqui, ó, se eu repetir, positivo 1 é para repetir duas vezes, ó, vai ficar mais 1 vezes mais 1, nós vamos ter positivo 1. E se eu fizer menos 1 vezes menos 1, então menos com menos, mais. Então, independente se o número for positivo ou negativo, os dois resultados serão positivos, tá? Então, ele aceita as duas respostas positivas e negativas, tanto no 3 como no 1 aqui. Por isso que ele vai ficar com essa solução dessa forma, aceitando os positivos e aceitando os negativos como resultado.